Fala pessoal, acabei de ver aqui uma notícia que está sendo ventilada na imprensa, que é a seguinte: Celso de Mello envia à PGR comunicação de crime contra Eduardo Bolsonaro. O ministro do STF, Celso de Mello, enviou à PGR comunicação de crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por possível incitação à subversão da ordem política ou social previsto na Lei de Segurança Nacional. Eu vou botar o vídeo para vocês verem aqui, para vocês terem noção e fazer vocês mesmos os seus julgamentos para ver se eu adotei algum tom ameaçador ou conclusivo. E vocês vão ver que, antes de tudo, eu falo que aquilo é a minha opinião. Mas antes de ver o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 53 da Constituição, que fala da imunidade parlamentar. Diz aqui o seguinte, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é porque é instrumento do parlamentar o parlar, o falar, né? E essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado, porque não pode um deputado ficar com medo de falar, expressar a sua opinião. E isso daí é até ruim para o próprio eleitor, que acaba não conhecendo como é que aquele deputado pensa. Então, a cada 4 anos, ao contrário do ministro Celso de Mello, o eleitor vai ter a oportunidade de me tirar do jogo político. Mas vamos olhar o vídeo aí. E hoje esse inquérito está aqui, entrando na casa do Alan, mas eu não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa. Eu não tenho nem dúvida que, se eles se sentirem confortáveis e nós tivermos uma posição colaborativa, né, Bia? Amanhã eles vão entrar na nossa casa, dando risada. Então, meus caros, essa postura, eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas, falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa. Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetindo, né? Não foi de uma hora para outra que chegou a ditadura na Venezuela, começou aos poucos, né? Desarma o cidadão, arma a milícia deles, dissolve a Suprema Corte, bota a Suprema Corte toda bolivariana, indicada pelo Hugo Chávez, e assim por diante. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, nós temos que pontuar, né, diagnosticar o problema, deixar a sociedade ciente do problema e depois a gente começar a tomar algumas atitudes, porque é inadmissível isso que o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello estão fazendo com a democracia brasileira. E eu tenho certeza que nem dentro do próprio STF há consenso com relação a isso. Pois é, pessoal, certamente qualquer pessoa consegue concluir que não existe nenhuma ameaça e nem sequer, né, uma intenção e um desejo meu de que venha a existir uma situação de instabilidade política. No vídeo eu deixo bem claro que o que eu quero evitar é que ocorra uma ditadura. Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela. E é para isso que eu estou atentando às pessoas, segundo o meu ponto de vista, segundo a minha opinião. Mas é preciso dizer que essa instabilidade política ela está sendo forçada pelos ministros Alexandre de Moraes e Celso de Mello, que insistem em a todo momento querer intervir no poder executivo e agora no poder legislativo, vindo para cima do meu mandato, desrespeitando o deputado mais votado da história do Brasil. Então a gente não pode simplesmente negar e virar e não enxergar, ignorar esses fatos, né? Pedem o telefone do presidente, falam que vão conduzir generais debaixo de vara, impedem a nomeação, por exemplo, do Ramagem, né, que não tem nada a ver com relação a qualquer princípio constitucional sendo violado. Enfim, a gente apenas quer ter paz para trabalhar e o que o povo precisa é das suas autoridades, tanto do STF quanto do Poder Executivo e Legislativo, focadas na resolução desses problemas da pandemia. A gente não pode dar margem para que, durante essa pandemia, venham a aplicar qualquer tipo de medida contra o presidente da República de maneira arbitrária ou contra qualquer parlamentar que seja. Beleza?
Um abraço, fique com Deus.